Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, como vocês podem ver na tela, um assunto bem interessante, que eu vou falar sobre a leitura do processo. Isso é um tema muito importante, porque eu já vi algumas arapucas que o perito acaba caindo por não ler o processo inteiro. Em algumas situações, infelizmente, os assistentes técnicos ou as partes acabam deixando aquele documentinho meio escondido para dificultar o acesso do perito ao tema como um todo. Aí, na hora de colocar os quesitos, eles apontam isso como um deslize. Eles deixam como se fosse uma carta na manga. Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão da leitura do processo em si. Certo? Aquele mesmo formato de sempre, que a gente já está acostumado. Podem parar no meio, podem fazer perguntas, pode mandar aqui no chat, que eu estou acompanhando aqui na tela. Tá? Então, sem medo aí. Vamos manter sempre esse nosso diálogo, que eu acho que sempre é muito positivo para todos. Ah, sim. Repararam? Esse quadrinho aqui, ó, do primeiro filme do Star Wars, sim, eu gosto da série também, tá? Então, beleza, gosta também? Que bom, é muito legal. Então, qualquer dúvida, podem perguntar, vamos continuar aí, tá? A primeira coisa que sempre me perguntam, até se vocês forem no meu Instagram, nos posts mais antigos, é a grande pergunta. Para ser perito, você tem que ler muito? Eu não vou florir, eu não vou falar não, enfim, não vou tentar dar esse tom bonitinho, mas a resposta é curta, simples e direta. Sim. Tem casos, tem processos que estão ocorrendo desde 83, 84, 85. Então são processos com 10 mil, 12 mil páginas. E são processos que linkam em outros processos, você tem que ler todos os processos juntos, enfim. Então você despende muito tempo. Por isso que é importante, tá? Isso é uma situação comum. Quando você for valorar os seus honorários, a leitura e entendimento dos processos é uma fase importante e sim, ela pode ser cobrada nos honorários. Principalmente se a gente estiver falando aí de muitas páginas, etc., que vai te demandar tempo. Ah, mas é complicado. Eu vou ler todo esse processo, aí coloco o orçamento e não é aceito. É o risco. Isso é o normal. Você para colocar um orçamento, para poder de fato dizer o quanto vai custar essa perícia, você tem que colocar o valor. E você tem que ler os processos inteiros para você poder ver esse valor. Então, é o investimento, é o que a gente chama de risco, que qualquer tipo de profissão, negócio, enfim, você tem esse envolvimento, principalmente se você trabalha como um autônomo, tá? Então, você que não tem o hábito de leitura, é importante você adquirir esse hábito, tá? Até tem uma série no meu Instagram que é de livros que eu vou indicando. Então, por exemplo, para quem não tem zero hábito de leitura, tipo, nunca leu nada na vida, nada mesmo. Não leu nem rótulo de shampoo no banheiro. Leia Pequeno Príncipe. É um bom livro para você começar, certo? Aí tem alguns outros livros que eu falo do Stephen Hawking, tem até alguns que estão aqui atrás, ó, dá para ver o Hobbit aqui atrás, que eu vou tratando desses livros, tá? Que são livros para você conseguir impulsionar esse seu hábito de leitura, porque se você aprende a ler a partir de um processo, a chance de você criar ranço da leitura é muito grande. Porque não é uma leitura gostosa de fazer. Quando eu leio o Hobbit, por exemplo, eu leio rindo, me divertindo. Tá? Quando eu leio outros livros que estão no meu Kindle, Silmaril, quando eu leio, enfim, um livro de crônicas do Chesterton, eu leio me divertindo. É diferente de um processo. O processo você vai ler, não é legal, entendeu? É interessante, mas não é legal. Então é uma etapa aí importante, que é você criar esse hábito de leitura para você poder ser de fato um bom perito e não ter essa preguiça, tá? Ah, o cachimbo, sim, aqui ó, esse cachimbo aqui. Depois eu mostro para vocês com calma, eu mostro no post do Instagram. Mas além de charuto, sim, às vezes, né, um cachimbo também eu acho muito prazeroso. Então vamos continuar. Estão dispersos hoje, estão tudo que é assunto menos da aula. Mas não tem problema, faz parte, tá? Não existe milagre, tá? Eu fiz questão de enfatizar bem aqui nessa tela. Os processos são longos. Você não vai achar um processo pequeno. Por quê? Porque quando o processo cai na mão do perito, já aconteceu muita coisa para trás. Já aconteceu petição inicial, resposta inicial, já aconteceu muita coisa no processo até chegar no ponto de nomeação do perito. Alguns juízes são um pouco mais ágeis, eles conseguem adiantar um pouco o processo, mas alguns casos é um pouco mais demorado, tá? Então, os processos, quando
quando chegam na mão do perito, sim, eles são longos e demandam atenção e cuidado. E é importante, é muito importante, que os processos sejam lidos na íntegra. Aquela coisa, vou passar o olho aqui, fazer uma leitura dinâmica. Talvez, se você for um advogado com anos, práticas, uma experiência muito profunda e muito sólida, você consiga fazer isso. Mas ainda, para um perito que não vive de ficar lendo o processo, é aconselhável ler o processo na íntegra, todo o processo, certo? Igual eu falei, demanda tempo, não é uma leitura prazerosa, mas é uma coisa que eu recomendo. Ler o processo na íntegra, certo? Mas tem uma boa notícia para vocês, tá? Por mais que eu recomende ler todo o processo, existem algumas movimentações dentro do processo que são mais importantes do que as outras. Então, não estou falando que você tem que ler só essas. Essas movimentações são as que você tem que dar uma atenção especial. São as movimentações que você, de fato, tem que ler para você ter um entendimento global do processo. Que não são movimentações normais, ordinatórias, que a gente chama. São as movimentações-chave que vão te dar o entendimento do processo. Então, até coloquei essa bússola para entender que essas movimentações são as movimentações que vão te dar o norte dentro do processo e da sua atuação como perito. Então, você precisa ler todas, mas essas que eu vou mostrar agora para você são de fato as mais importantes. O que é uma movimentação? Eu já vou explicar no próximo slide, tá? O que são movimentações. Então, peritos iniciantes que vocês estão começando, essa aula é pensada em vocês, tá bom? Porque assim, se você já está fazendo perícia há um certo tempo, talvez eu dê uma clareza para um fato que intrinsecamente ou de maneira inconsciente você já tem esse entendimento. Mas eu vou clarear, né? Eu vou descrever esse fenômeno para vocês. E perito, que está começando agora, isso daqui é para vocês. Vocês vão economizar até um certo tempo, economizar neurônios e, enfim, vão saber aonde se direcionar para fazer a leitura, tá bom? Lembrando que é recomendado fazer leitura de todo o processo, tá bom? Aqui eu estou facilitando os pontos de atenção. Então vamos lá. Tem uma coisa que eu chamo de movimentações-chave, tá? Mas antes de explicar o que é uma movimentação-chave, eu preciso explicar para vocês o que é uma movimentação. Foi a pergunta que fizeram aqui no chat. A movimentação são todos os atos e andamentos processuais, podendo ser de várias classes. Então, você tem basicamente alguns tipos de classe, que são decisões, são atos ordinatórios, são intimações, enfim, você tem petições, você tem diversas classes de movimentações. Essas classes de movimentações fazem referência aos atos e andamentos processuais para ter uma maneira organizada. Geralmente, a primeira movimentação é a petição inicial, que é a parte que está propondo aquela ação, ela explica para o juiz por que ela está fazendo isso. Aí o juiz vai decidir se aquilo merece prosperar ou não, aí logo em seguida vem a intimação das partes, aí você tem todo um processo que você tem que intimar a parte, tem que tentar, tem que fazer citação, tem que mandar o oficial de justiça, tem todo o caminhamento nessa questão, tá? Aí depois você tem a contestação inicial, aí você tem outras citações, aí assim vai indo o processo. Então o processo, ele tem 1.000, 2.000, 3.000 movimentações. É comum que ele chegue nesse patamar, porque todo e qualquer ato processual, ele é registrado em uma movimentação. Então é comum que você tenha muitas movimentações dentro de um processo. Então, isso são as movimentações. São os atos processuais descritos a partir de números. Certo? Entenderam aí? Tranquilo. Então, dentro desse grande arcabouço, dessa grande quantidade de movimentações, especificamente para o perito, tá? Eu não estou falando para o advogado, que o advogado é importante que ele fique de olho em todas as movimentações. Porque se tiver, por exemplo, um erro processual de citação, é importante para o advogado saber isso. Mas para o perito, às vezes, isso não é tão importante. Então, especificamente para o perito, quais são as movimentações mais importantes? Que são as movimentações que eu chamo de movimentação-chave. É a
petição inicial, que isso quer dizer? É o início da movimentação, é quando a parte propõe isso. Depois, a contestação inicial, que é o réu, no caso, o requerido, respondendo, colocando os argumentos dele sobre essa petição. Aí depois que acontece isso, o juiz entende o que está acontecendo, o juiz coloca, do ponto de vista dele, quais são os pontos controversos, ou seja, aonde ele entende que está o cerne da demanda para resolver o caso. Então ele diz, ó, o ponto controverso é tal, tal, tal. Basicamente, trocando por palavras, é o que o perito tem que responder para o magistrado. São os quesitos do magistrado de maneira bem grosseira, tá? Aí a gente tem aqui o quarto ponto, que são os quesitos indicados pelas partes. O que é importante disso daqui? Os quesitos, na minha opinião, dentro das movimentações-chave, junto com os pontos controversos do magistrado, são as movimentações mais importantes do processo. Por que eu falo de as movimentações? Porque as partes podem colocar diversos quesitos em diferentes movimentações. Por isso que é muito importante ler o processo na íntegra e você verificar todos esses pontos dos quesitos. Ele pode colocar quesitos quando o juiz intima, pode colocar quesitos depois, então, assim por diante. Então, os quesitos indicados pelas partes podem estar em mais de uma movimentação. Então é importante se atentar a isso. É importante também você ficar de olho na movimentação de nomeação do perito. Eu já vou explicar isso daí detalhado a seguir. E outro ponto importante também é, em alguns casos, você já é um perito que foi o segundo, terceiro, quarto, quinto perito nomeado. Então, verifique se os peritos anteriores deixaram algum honorário, algum orçamento de honorário. Então, para você poder balizar o seu, porque às vezes foi colocado lá um valor de 5 mil e já foi recusado porque o valor foi muito alto. Putz, mas eu queria, essa perícia para mim ia cobrar 20 mil. Então, você já nem tenta, você já não vai nem desperdiçar seu tempo, o tempo do juiz, tempo da máquina pública do judiciário, o tempo dos advogados, já de maneira muito educada, decline a nomeação, porque você sabe que não vai atingir os honorários que você quer. Em contrapartida, tem muitas vezes que você, putz, eu queria cobrar por essa perícia 5, tá? Aí você vê que o juiz arbitrou honorários em 10, então não marque bobeira, né? Então, fique de olho nisso, se tem já algum tipo de orçamento, algum documento, algum honorário que o juiz já arbitrou, que é bem importante ficar de olho nisso para você não desperdiçar o seu tempo ou das partes, ou você propor um valor menor do que aquilo que foi arbitrado já, certo? Tá, então, eu vou tratar de agora sobre cada ponto, tá? Sobre a petição inicial, contestação, especificamente sobre esses pontos dessas movimentações-chave, certo? Mas até aqui entenderam esse contexto? Então vamos falar da petição inicial. A petição inicial é quando a parte, o patrono dela, o advogado representando, ele peticiona no juiz falando assim, ó, essa parte aqui, essa pessoa tal, 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 essa empresa tal, 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 me lesionou, causou tal, 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 tal prejuízo, aqui estão os documentos comprovando. Então eu exijo que essa pessoa faça tal, tal coisa perante a lei, perante tais artigos, perante tal legislação, enfim. Essa petição inicial, ela é muito importante. Ela é muito importante porque vai te dar um entendimento geral do caso. Você vai entender o que gerou esse caso e o que a parte que, no caso, a requerente do caso, o que ela está pedindo para o juiz. Eu quero isso. Então, essa é uma votação muito importante. Ela fala, eu quero isso baseado nisso. Então, a petição inicial, ela é muito importante e você dá muita atenção para ela. Muita atenção. Então, você tem que buscar nela o entendimento geral do caso, que é o início. Agora, o que não buscar nela? Conclusões. Lembre-se daquele velho ditado que sempre existe 3 versões da história. A versão de uma versão de cada parte, mais a versão verdadeira. Então, a petição inicial é um documento de convencimento. É uma argumentação que um advogado que é
totalmente parcial, está fazendo para o juiz. Então ele vai sempre ter bons argumentos. Ele vai sempre argumentar de uma maneira muito boa, e se você não tiver um certo preparo ou experiência, você vai lá e aquilo vai pensar, nossa, que dó, essa parte levou outro para trás, o réu está sendo uma pessoa muito má, para não dizer outras palavras, né? O réu está sendo, meu Deus do céu, coitado dessa pessoa, que você fica com que a maneira que o advogado vai colocar é de um jeito que você vai, meu Deus do céu, acabou com a vida dessa pessoa. São argumentos bons, argumentos fortes, que se não tivesse argumentos suficientes, em via de regra, o processo nem existiria, tá? Então, tome muito cuidado de você já na petição inicial não criar uma certa comoção e uma pequena tendência com o proponente da ação, porque você vai conhecer só um lado da história. Então, muitas vezes você vai ler aquilo e falar, nossa senhora, coitado, com certeza essa pessoa está certa no processo, com certeza é isso e pronto. Então, você às vezes tem sentimento, né? Principalmente se você está começando na perícia e não pega muito eu não vou usar o termo malandragem, mas o ofício do advogado dessa parte do convencimento, certo? Então, tome muito cuidado com isso daí. Às vezes apresentam laudos e você fala, nossa, que laudo bom, e enfim, você, infelizmente, você acaba tirando conclusões. Por quê? Porque essa é a função da petição inicial. É que você tire conclusões conhecendo um recorte do caso. Então tome muito cuidado com isso daí, que é uma situação muito comum, e você já ficar com abre aspas, dó, empatia do proponente da ação antes de conhecer o lado do réu, né? Do requerido. Isso é comum mesmo, isso é de fato. Isso daí que eles ilustram sempre o caso de uma situação para gerar uma grande empatia. Então, é isso mesmo. Você já caiu em uma dessas situações? Eu falei, não, eu nunca caí numa situação dessa, porque justamente sempre tive a ciência de ler o processo, né, sempre na íntegra. Então, por isso que eu nunca caí nesse dito conto do vigário. Mas tem advogados muito bons, tá? Muito bons que você fala, nossa, caso ganho, caso ganho, e não é bem assim. Teve um caso que foi até interessante, que eles, às vezes, na petição inicial, eles querem colocar tanta informação que você entende que está tentando confundir muito. Então, eles colocam datas jogadas e um monte de outras de informações e imagens sem referenciar a data, que acaba virando uma bagunça. Que às vezes a petição inicial, pro perito, ao invés de ajudar a entender o caso, acaba atrapalhando. Então, em muitos casos, a perícia, até quando tratando da perícia que eu tenho atuação, fundiária, florestal, topográfica, ambiental, acaba se tornando até uma micro-investigação do que propriamente um laudo, porque você tem que olhar tudo aquilo e organizar todos esses pensamentos, né? Conseguir deixar numa linha de sucessão. Mas o que eu quero dizer de tudo isso? É importante você buscar na petição inicial o entendimento geral do caso, e é importante você não buscar nela uma conclusão, porque você está vendo um recorte unilateral de toda a situação. Aí o outro item que a gente vai tratar é aqui, contestação inicial. Mesma coisa, o que buscar nela? Entendimento geral do caso. O que não buscar nela? Conclusões. O que é contestação inicial? Aquilo que eu já falei. A pessoa fez a petição inicial, o juiz leu a petição inicial e falou, não, aqui tem recursos, fatores, indícios suficientes para prosseguir com esse caso. Aí ele cita, intima a outra parte, aí a outra parte responde essa contestação inicial. Então, da mesma maneira que você tem a petição inicial, a contestação inicial é um recorte unilateral. E ela causa um sentimento muito semelhante. Porque daí você lê a petição inicial e pensa, nossa, esse cara tá super certo. Aí você lê a contestação inicial e fala, nossa, o cara na petição inicial mentiu um monte, o cara é um mentiroso, não tem como. Porque é esse sentimento que eles querem causar quando eles criam esses documentos. E você tem que estar muito, muito, muito ligado nisso. Muito ligado nisso, por quê? Porque você não pode tirar nenhum tipo de conclusão. O que você tem que fazer? Você tem que pegar os argumentos que a petição inicial deu, os argumentos que a contestação inicial ofereceu, e a partir disso ir montando um recorte desse quebra-cabeça. E vai montando esse recorte, você vai entendendo que tem partes nisso que são complementares
ou seja, que uma confirma a outra, e daí tem questões que estão conflitando. Essas questões que estão sendo o conflito, que geralmente é o cerne da perícia que você tem que atuar. Então, é bem importante ficar de olho nisso daqui. Nesses pontos controversos. Então, não busque conclusões na petição inicial e na contestação inicial. Você tem que buscar entendimento geral do caso e juntar essas duas peças e entender o que é de ponto comum, o que não é ponto controverso, o que não está sendo questionado pelas partes. Então, tudo que eu basicamente falei para a parte de contestação de petição inicial aqui, ela é válida também para a contestação inicial. Repito, não tome partido dela a partir da leitura simplesmente da contestação inicial ou da petição inicial. Tenha um senso crítico. Eu acho que se fosse dizer alguma coisa de importante nessa aula, mais importante seria isso, tá? Até a edição, pega esse recorte aqui, ó, e coloca lá no Instagram que isso vai dar boa. Certo? Então, vamos continuar. Outra coisa, atenção. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô tirando da minha cabeça, não tá vindo do além. Tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês tá no Código de Processo Civil, o novo código de 2015. 2015? Acho que é 2015. Então, isso é um resumo do que o código fala, mas é um resumo do resumo, que essa lei é relativamente grande. Porém, por questões e motivos diversos, às vezes ela não é seguida tão à risca. Então, que é um processo guia, mas a justiça, a lei, às vezes ela pega casos tão específicos, situações tão específicas, que acontece de ser tratado de uma maneira um pouco distinta do que está indicado no Código de Processo Civil. Então, acontece situações que a pessoa vai colocar petição inicial, contestação inicial. Aí a outra parte vai colocar mais uma réplica, uma tréplica, e assim vai indo, e quando você vê, o processo está 3 anos correndo, não tem nenhuma decisão do juiz no sentido de dar continuidade do caso, só virou uma questão de um ofendendo o outro e dizendo que o outro está errado, que o outro está certo, e se estendendo por muito tempo. Sim, isso às vezes acontece, eu já peguei casos, já peguei processos nessa situação. É importante que, independente de ficar repetitivo, que o perito leia todas essas réplicas, todas essas tréplicas. É importante você se atentar, porque vai ter alguma informação lá, vai ter algum ponto lá. O ideal não é que isso aconteça, o ideal é que as partes coloquem, que no máximo o juiz dê o direito de contestações, aí que ele já dê uma decisão saneadora, que é ele dizer como o processo vai continuar. Aí geralmente ele fala, se as partes pediram perícia, então ele geralmente dá o prazo de 15 dias para as partes nomearem assistente técnico e indicarem quesitos, aí ele já nomeia o perito, para o perito poder oferecer aos autos o valor dos honorários, que geralmente ele dá 5 dias para o perito fazer isso. Então, esse seria o mundo ideal, mas às vezes não acontece. Às vezes você tem processos que estão acontecendo há anos, onde é uma parte só ofendendo a outra, sem ter resolução do mérito do caso. Então, é importante você atentar a isso. Em um processo dentro de um direcionamento normal, o juiz, depois que as partes colocam as peças iniciais e dá um caminhamento, um sentido para um responder o outro de maneira lógica, racional, sem ficar 3 anos o processo nisso, o juiz vai fazer uma movimentação, que é decisão saneadora. Que nessa decisão saneadora, geralmente, tá? Isso não é regra, estou falando pela minha experiência como perito. Ele vai fazer um breve resumo das petições iniciais, ele vai estabelecer os pontos controversos. Ele vai dizer que o ponto controverso é tal, 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 tal. Aí ele vai dizer, pedir para as partes indicarem quais tipos de prova que eles vão querer, se é prova testemunhal, documental, prova pericial. Se você foi nomeado, as partes pediram prova pericial com certeza.
vai oferecer um prazo para as partes indicarem um assistente técnico e indicar quais quesitos, e depois disso, ou na mesma decisão, ele já vai nomear o perito. Só que o perito só vai ser intimado depois que as partes colocarem os quesitos. Então ele coloca já uma sequência de questões que vai acontecer. Nessa parte da decisão do juiz, que é a parte da nomeação do perito, que eu vou falar um pouquinho para frente, geralmente o juiz já coloca um roteiro de como ele quer que aconteça o caso. Então ele vai dizer, intima as partes de casos assistentes técnicos, indique as partes a colocar os quesitos. Em seguida, nomeie o perito. Em seguida, o perito vai ter tantos dias para tal. Daí as partes vão ter tantos dias para fazer tal coisa. Então, essa parte onde o juiz coloca os pontos controversos, não vai ter uma nomeação, uma petição, uma decisão específica falando, o meu ponto controverso é esse. Geralmente, ele já vai estar intrínseco em alguma outra decisão, no meio de várias outras questões. Então, é importante você ler todas as decisões do magistrado, certo? E eu coloquei um destaque específico aqui, porque no reino não desobedeça o rei. Tenha ciência de uma coisa, numa visão aqui quase metafórica. Dentro do processo, o magistrado é o rei. O que ele fala, desde que nos obedeça as leis, Código de Processo Civil, etc., e a lei é a regra. Tá? Então, se o magistrado colocou um ponto controverso, que você, como perito, que conhece a técnica, que conhece o método, vê que não é um ponto controverso de fato, você não vai falar para o magistrado, Vossa Excelência, meritíssimo, eu acredito que esse ponto não é controverso. Não. Deixe, tá? Só responda na hora tempestiva. Não fique contrariando o rei no reinado, certo? É importante que se coloque no lugar de perito. Deixe o magistrado no lugar de magistrado e os advogados no lugar dos advogados e as partes no local das partes, o Ministério Público no local do Ministério Público. Não queira ser mais do que de fato você é. Quem ordena, quem cuida, quem garante o processo é o juiz. Então, não mexa na função dele. Se ele colocou um ponto controverso que você, como técnico, achou uma besteira absurda, só responda, não questione nada, simplesmente responda. Isso é melhor para você, melhor para o processo, melhor para as partes, certo? Então, tenham isso em mente. Outro ponto importantíssimo, tá? Quesitos. Se atente de maneira extraordinária, de maneira fixa, de maneira obsessiva nos quesitos. Até tem uma aula, acho que já foi gravada ou está programada para gravar, vamos tratar só sobre quesitos e orçamentos. No Jus Brasil tem artigos que eu trato só desse tema. Os quesitos vão te dizer o que fazer, como fazer, aonde fazer e quanto cobrar por isso. Então, ou seja, os quesitos norteiam toda a questão pericial. Norteiam 95% da perícia, são os quesitos que vão te nortear. Então, eles pautarão todo o processo pericial. Você, geralmente, eu acho que tem uma aula gravada sobre isso, é mesmo, que você tem que ler os quesitos, porque os quesitos vão te dar o caminhamento. A partir disso, você vai entender o que você tem que fazer e o que você tem que responder. E quais métodos, então, você vai ter que aplicar. Então, se você não lê os quesitos, você não consegue fazer nada da perícia. Então, se tem algo que você tem que se atentar muito, são esses quesitos. Porque não adianta nada o quesito perguntar A e você responder B. Ah, mas eu li esses quesitos, entendi o caso e nada do que está perguntando nos quesitos faz sentido para responder o caso. O problema não é seu. Você tem uma parte do Código de Processo Civil que deixa muito claro. O perito não pode fugir da sua estrita atribuição. Eu até dei ênfase nisso, por quê? Porque você vai estar descumprindo o Código de Processo Civil. Se a pessoa fez uma pergunta, que essa pergunta não vai resolver em nada o mérito, não tem problema. A pessoa respondeu A, perguntou A, você responde A. Mas isso vai estar onerando de maneira desnecessária os honorários. Paciência, tá? É bom para você.
A pessoa perguntou A, você não vai dizer assim, putz, esse quesito A aí não resolve nada, deixa eu riscar aqui e falar que não vou responder. Você não pode fazer isso. Você não sabe por que o advogado perguntou aquilo, qual estratégia tem atrás daquilo. Então, responda aquilo e coloque o custo de responder aquela pergunta no seu orçamento. Por exemplo, para quem é da área florestal, que atua em perícias, muitas vezes a parte volumétrica do inventário florestal, quantos metros cúbicos tinha ou não tinha, não responde nada do mérito. Mas assim, zero resposta ao mérito. E geralmente o inventário florestal é o serviço mais caro e que demanda mais tempo de campo. Então, às vezes, 70% do custo de honorários corresponde ao inventário florestal e que no final das contas ele não serve em nada para responder o mérito. Mas se a pessoa faz uma pergunta volumétrica, uma pergunta sobre estoque de madeira e etc., você tem que responder. Mesmo que aquilo não seja de veras importante, você tem que responder. Então, muitas vezes os honorários saem caros por causa dessas perguntas que não são necessárias à resposta do mérito da questão. Mas não cabe a você decidir isso. Cabe ao juiz impugnar algum quesito que ele ache desnecessário, que só vai tumultuar o processo, ou cabe às partes tirar algum quesito que eles entendem que está onerando demais os honorários, certo? Então, se atente muito a isso na hora de fazer os procedimentos, ok? Tem então, nenhuma dúvida? Então, perfeito. Vamos seguir. Perfeito. Ah, uma coisa importante, tá? Que eu falei aqui que a gente vai deixar bem claro. Existem, com certeza, em um procedimento que tem uma perícia, você terá, sem sombra de dúvidas, pelo menos 2 movimentações indicando os quesitos. Ou seja, uma movimentação do proponente e uma movimentação do réu. Que você, de fato, tem que responder. Porém, acontece em muitas situações em que eles colocam quesitos e antes de vocês propor os seus honorários, antes disso, eles colocam mais quesitos. Então, para você propor os seus honorários, você tem que considerar todo, tem que considerar a situação global dos fatos e dos quesitos para propor os honorários. Agora, vamos supor, aconteceu de você colocar os seus honorários, considerando todos os quesitos que já tinham sido colocados até aquela movimentação. Aí as partes exigem outros quesitos depois que você colocou o valor dos honorários. Cabe ao perito, sim, analisar esses quesitos e dizer, ó, eu posso responder isso. Só que vai adicionar tanto mais ao valor dos honorários. Então, você que é assistente técnico, tome muito cuidado com isso. Porque você às vezes vai colocar um quesito, vai colocar outro. Se você tem pressa para que o processo ocorra, você vai acabar atrasando esse andamento processual, porque o perito vai ter que de volta colocar os valores dos honorários. Aí, enfim, aí assim vai caminhando nesse sentido. Porque você também, o perito não pode trabalhar de graça, não é só porque ele deu o valor dos honorários com a informação que ele tinha até ali, que dali para frente, não pode mais colocar honorários, esquece, acabou. Não é bem assim. Então você sim tem o direito de, caso uma das partes adicionar quesitos depois dos honorários, de você analisar se aquilo vai aumentar ou não o preço dos honorários. Às vezes é uma questão tão pequena que o próprio serviço de campo, que é o que mais onera, vai responder aquilo sem demais questões ou sem aumentar muito o custo. Aí cabe a você, como perito, entender essa situação, tá? E você também, assistente técnico, você não vai poder ficar colocando quesitos eternamente. Então tome muito cuidado com isso, que daí o juiz, às vezes, não vai nem homologar esses quesitos e o perito não vai ter nenhuma obrigação de responder esses quesitos. Então tome bastante cuidado dentro desse procedimento. E depois, vamos supor lá, o perito foi lá, fez serviço de campo, aí antes dele protocolar o laudo, as partes colocaram mais quesitos. Você também, se não tiver questão com o mérito, ou se for adicionar custo de horas de serviço, você também pode exigir um valor maior, sob pena de não responder aqueles quesitos, que não estavam contemplados nesse valor. Aí vai do perito decidir muito e ter o bom senso nessa questão, tá? Já veio peritos fazerem pergunta para mim nesse sentido. Eu sempre gosto de analisar caso a caso, mas em via de regra é assim que funciona. Perfeito?
Então vamos agora à próxima. Movimentação de nomeação de perito. Lembra que eu falei lá no item anterior, tratando desse tema? O que esse tema quer dizer? Quando o perito é nomeado e quando o juiz coloca os pontos que ele considera pontos controversos, ele geralmente vai colocar um roteiro de como ele quer que discorra essa perícia. Então, o que vai acontecer? Ele vai dizer, considerando que as partes solicitaram, primeiro vai, defino como pontos controversos, tal e tais pontos. As partes têm tantos dias para indicar quais provas testemunhais e quem eles querem que dê o testemunho. As partes têm tantos dias para indicar o assistente técnico e indicar quais quesitos elas querem que o perito responda. Aí ele fala, em seguida, eu nomeio tal profissional como perito do caso. Aí, após as partes indicarem os quesitos, indicar o assistente técnico, o perito será intimado e terá o prazo de, geralmente, 5 dias úteis, tá? 5 dias para indicar os honorários. Então, as partes terão mais 5 ou 15 dias, dependendo do juiz, para dizer se aceitam esses honorários ou não. Aí o perito vai ter mais tanto tempo para colocar um novo valor ou nomear um outro perito que aceite fazer por isso. Então, o juiz, já nessa movimentação, ele vai descrever toda a maneira que ele quer que o processo ande, certo? Então, essa movimentação de nomeação do perito, geralmente, é uma movimentação muito importante. Por quê? Porque vai dizer quais são os seus prazos e o que você tem que fazer e a tempestividade com que você tem que fazer. Obviamente, sempre baseado também no Código de Processo Civil. Então, essa nomeação vai dizer os prazos, os procedimentos, e vai estar lá o teu nome com o seu documento, geralmente o teu CPF, com a sua nomeação. Por que isso é uma coisa importante? É importante pela simples questão de que eu preciso acessar uma área que é o ponto controverso, mas lá está fechado. Aí quando eu entro lá, tem uma guarita. Então, por que é importante que isso aconteça? Vamos supor, você vai fazer uma perícia que você vai ter que entrar numa área e chega nessa área e tem um guariteiro, que não deixa você entrar por nada, não informaram ele, etc. Aí você ter esse documento impresso e mostrando, sou tal pessoa, sou um perito nomeado para tal processo, tal ato em si, a pessoa tem que deixar você entrar. Geralmente tem que deixar você entrar. Caso a pessoa não deixe você entrar, você pode solicitar ao juiz o uso de força policial para você entrar nesse local. Obviamente, se a pessoa não quer entrar, beleza, você não vai pular cerca, né? Aí você, beleza, mesmo mostrando a nomeação e a pessoa não deixando você entrar, aí você vai proceder dessa maneira, solicitando força policial para você conseguir dar continuidade aos seus trabalhos. Certo? Isso é bem importante. E se alguma das partes não permite que você entre na área, isso é contra o Código de Processo Civil. Isso é obstrução da prova pericial. Isso não é permitido também. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões. E sempre que você recebeu a nomeação e sempre que for para campo, tenha impresso essa nomeação para mostrar em situações caso você tenha algum tipo de problema. Ok? Então, por isso que essa movimentação de nomeação do perito, ela é bem importante, porque ela vai ter uma série de questões, uma série de pontos de como o juiz quer que transcorra, e também vai ter a indicação com o seu nome. E vai ter os próximos passos, prazos, enfim. Então, é um ponto bem importante aí também. Aqui é uma parte extra, tá? Orçamento, você olhar se já tem orçamentos de outros peritos. Antes de tudo, até coloquei aqui, ver se é justiça gratuita, porque se for justiça gratuita, já tem uma tabela pré-fixada dos valores. Então é aquele valor e pronto, não adianta reclamar, não tem outra possibilidade, tá? Então, é importante você olhar nos autos se já tem alguns outros peritos que foram nomeados, colocaram o valor dos honorários deles e ver se esses honorários foram aceitos ou não foram aceitos. Às vezes, ele colocou esse valor, os honorários foram aceitos, mas por algum motivo ele teve que declinar, por algum motivo pessoal. Aí você já tem uma base de valor.
Porque você sabe que se você solicitar aquele valor, vão te pagar. Se você solicitar menos que aquele valor, o que não faz o mínimo sentido, vão te pagar. Se você solicitar mais que aquele valor, talvez não te paguem. Então é importante você ficar de olho nessas movimentações para você verificar isso. Além disso, tem muitas situações que você vai colocar um valor, vai pedir 50 mil. Aí o juiz vai falar não, que é muito, ele vai dizer, ele vai arbitrar um valor de 20 mil. É aquele valor e pronto, e não adianta você querer argumentar querendo pedir mais ou menos. É aquele valor e bola para frente. Aí você vai analisar se você aceita fazer por esse valor que ele arbitrou ou não. Também pode ocorrer situações que o valor que ele arbitrou é maior do que o valor que você tem expectativa de solicitar de honorários. Nesse caso, obviamente, fique com o valor que o juiz arbitrou. Então, para você não incorrer o risco de já colocar um valor na perícia que já vai ser negado, ou seja, você vai gastar o seu tempo, gastar o tempo do juiz, gastar o tempo de todos os agentes envolvidos nesse processo, verifique isso antes para ver se você vai conseguir já receber aquilo que você acha justo receber. E verifique se já não tem um valor balizado maior do que você quis projetar. Então, é uma boa maneira de você balizar o valor caso tenha já tido outros peritos nomeados. Então, é bem importante vocês ficarem de olho nisso para não incorrer nesse risco de gastar tempo ou de receber menos do que já está balizado. Então, fique de olho nessas questões. É muito mais uma questão de teor prático do que de teor processual, tá? É uma dica aí de experiência de perícias. Então, aqui a parte de justiça gratuita. Você tem como pedir um aumento de honorários. Dependendo, você tem a CNJ, Comissão Nacional de Justiça, ela tem uma portaria falando sobre esse assunto. Só que alguns tribunais de justiça, como por exemplo Santa Catarina, eles dão um valor maior do que esse arbitrado pela CNJ, vai depender de tribunal para tribunal. Então tem que ficar muito de olho nessas questões. Pode, se tiver uma parte que faz justiça gratuita, ter como pedir para ela arcar com parte desse valor e a outra parte arcar com o resto? Não, isso não é aceito. Justiça gratuita é justiça gratuita. A pergunta foi mais ou menos o seguinte. A perícia custa 10 mil, vamos supor, você colocou o honorário de 10 mil, e uma das partes é beneficiário da justiça gratuita. Ele está perguntando se essa parte vai pagar os R$700 do valor da perícia e os outros 1.300 fica em cargo da outra parte. Não, isso não é permitido. Se é justiça gratuita, o perito tem que receber aquele valor e pronto. Não tem como a União pagar parte daquilo, o governo, o Estado pagar parte daquilo e o encargo do resto ficar a contraparte. Isso não pode. É o valor que o perito vai receber por estar atuando em um caso de justiça gratuita. Não é o quanto a parte tem que desembolsar, é quanto o perito tem que receber. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não adianta você querer ficar gastando tempo ou querer ficar fazendo um monte de petições e matemáticas para conseguir receber o valor que você quer dentro de um processo de justiça gratuita. É isso e ponto. Às vezes, dentro dessa lei da CNJ, o juiz pode aumentar um pouco dos valores se ele entender que de fato é uma perícia muito complexa. Mas, igual eu falei, justiça gratuita é para perito que está começando. Até pode ser visto como um estágio de perícia. Não quer dizer que tem que fazer o serviço mal feito, longe disso. Mas é uma maneira de você iniciar nos processos periciais. É um bom meio, aliás. Certo? Mais alguma dúvida? Tá. Sobre a questão de honorários, como compor. A questão de honorários, de como compor esses honorários, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas tem muitos modos, muitas maneiras. Você pode propor balizando num serviço de custo de mercado. Você pode propor essa parte a partir da tabela de honorários, por exemplo, do IBAP, que é o que eu faço parte, que ele já tem uma tabela de honorários. Você pode balizar isso a partir de um salário mínimo de um engenheiro dividido pelas horas de serviço. Então você tem várias maneiras de você balizar o seu orçamento até que você chegue no que você considera justo pelo serviço e as partes entendam que aquilo é o preço justo a ser pago. Em via de regra, tá? Em via de regra, se você, por exemplo, a perícia exige um inventário florestal, então o custo da perícia será o do inventário florestal.
isso não funciona. Porque dentro de uma perícia, você tem uma série de questões e fatores que são um serviço além do inventário ou daquele serviço propriamente dito. Você tem que analisar muito mais documentos, você tem que responder a todos aqueles quesitos, você tem que ler o processo para ter entendimento do caso, você tem que responder quesitos complementares ou suplementares, que a gente vai ter outra aula sobre isso também. Então, essa questão não funciona muito, tá? De querer pegar o preço do mercado e transpor para uma perícia. Você tem, pelo fato de, geralmente, em alguns tribunais, como o do Paraná, eles dão preferência para nomeação de pessoa física, de PF. Então, a questão de pessoa física, você tem uma carga horária de imposto muito alta, o que quando você é uma empresa que vai fazer um inventário florestal, ela tem uma cobrança de imposto menor. Então, você tem uma série de questões aí que geralmente levam ao caminhamento de que uma perícia ela tem um valor maior do que aquele mesmo serviço contratado por uma empresa no mercado de prestação de serviço. Então, tem alguns peritos que abusam, cobram valores absurdos, balizados por preços que eles tiram do além, o que também não é ético, não é correto. Você tem que comprar o preço justo. Porém, tem que entender que a perícia geralmente sai com preço maior do que o mercado, certo? Então, de maneira bem resumida, é isso daí, a parte de perícia, de honorários. A gente vai ter uma aula somente sobre isso, tá? Que é um tema aí bem importante que eu sei que causa bastante dúvida entre as partes, certo? Então, aqui vamos falar das considerações finais. A gente está falando aqui sobre a petição inicial, né? Que é o pedido inicial, que é a movimentação-chave, que você vai entender o que a parte diz, e a contestação inicial. Coloquei aqui duas representações de Atena, que uma fica brigando com a outra, né? Que são farinha do mesmo saco. É um querendo jogar sardinha pro mesmo lado. Aí você tem que ver os pontos controversos do magistrado e os quesitos que as partes colocaram, e no final tem que ficar de olho na movimento de nomeação e outros orçamentos. Então aqui está uma consideração final do que a gente viu dentro dessa aula. Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida da questão? Não? Tá tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar depois pro e-mail, tá, que vocês têm, ou perguntar no Instagram ou aqui no YouTube, tá bom? Então, perfeito. Então, vamos encerrar por hoje essa aula desse tema, que eu acho um tema muito interessante, que a gente destrinchou basicamente uma leitura de um processo para tornar ele mais dinâmico. Lembrando que é importante ler o processo inteiro, mas se atentem sempre a isso daqui: petição inicial, contestação inicial, pontos controversos do magistrado e quesitos, e movimentos de nomeação e outros orçamentos que peritos anteriores colocaram. Certo? Então, muito obrigado a todos. Lembre-se, coloquei aqui mais uma vez essa coroinha, lembre que no reino não contrariei o rei, certo? Acho que essa frase que eu coloquei, deixa eu ver aqui certinho, no reino não desobedeça o rei. Então, coloquei aqui para a gente lembrar disso daí, certo? Obrigado a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço.